Olá, este é o SomaCast, a reunião de 4 profissionais da saúde para falar sobre saúde mental. Com a terapeuta somática e psicanalista integrativa especialista em consciência corporal Andressa Andrighetto, a professora de yoga e meditação Carla Rodrigues, a fisioterapeuta especialista em gestão de qualidade e segurança do paciente e saúde mental Fabiana Prado, e o psicólogo especialista em avaliação e diagnóstico e psicanalista Cláudio Brix. Fique aí, o episódio já vai começar. Olá, estamos em maio, mês do trabalhador, gente. E o assunto é: será que o seu trabalho, ele é o seu hobby? Será que o seu trabalho, ele conversa com quem você é? Será que o seu trabalho aí é aquilo que você faz, que ama demais? Então, eu quero trazer só porque eu vivo isso, né? Então, eu passei uma vida tentando me encontrar em cada área de trabalho e todas elas me levaram para o que eu faço hoje. E eu faço... O meu trabalho, ele é mágico, sabe? Ele me coloca num lugar de entusiasmo, de alegria. Eu nem sei, porque eu até me emociono falando do meu trabalho e onde eu tô hoje, porque... Mas você fez várias transições. Eu fui fazendo muitas transições, então eu comecei lá, né, num lugar de entender primeiro o que eu quero, como eu quero, o que eu busco, e daí fiz enfermagem, depois fiz outra faculdade, aí fui dar aula, professora, depois fui ser empresária, montei um espaço para as crianças, até chegar a pandemia, e ela tira tudo isso, né, porque ela veio e tirou tudo. E agora, o que você faz com isso? E aí eu comecei, né, esse caminho que eu já fazia com as crianças, mas de dar suporte para as pessoas, como terapeuta mesmo. Então é hoje isso que eu faço, é isso que eu vivo, então é algo que conversa demais comigo. E quando eu falo, né, o seu trabalho, ele conversa com você, ele é quem você é, ele responde, né, a sua essência maior, como que é? Une não só conhecimento, diploma, não é sobre isso, une o seu dom, sua habilidade. Mas quem, né? trabalha com o que gosta, como você, tem um hobby remunerado? Eu sinto que, assim, eu nem sei se o que eu estou fazendo é considerado um trabalho, que é tão grande, é tanto amor pelo que eu faço, porque as pessoas, você não cansa de... Não, eu não canso. Apesar de que é um trabalho e eu preciso olhar para isso, que às vezes não vai ser só flores, só alegria, não tem só isso. Isso eu sempre gosto de deixar, não tem só isso. Mas a outra parte, que é com amor que você está fazendo, ele explode. E ele vai para um lugar que você nem sente as partes mais desafiadoras, porque é um trabalho, gente, é o seu trabalho, né? E eu tive desafio, viu, gente, até de cobrar, porque era um lugar que era tão maravilhoso estar ali fazendo o que eu fazia e o que eu faço hoje, que eu tive desafio de entender que aquilo era o meu trabalho. E que tinha que ganhar e por que isso. tinha que ganhar por isso, que eu não tinha outra renda, gente, era o que eu fazia, né? E você, Carla, como é que você isso aí? Eu não sou a favor dessa fala, não. Porque, primeiro, hobby é algo que você faz quando você tem tempo. E trabalho não, você tem que trabalhar. Eu acho que, por exemplo, eu amo dar aula de yoga e eu nasci para isso. Astrologia, homeopatia, assim como gosto de fotografia, sou publicitária também. Mas tem coisas dentro do yoga que eu não gosto de fazer. Limpar uma sala e cobrar um aluno, ter que lidar com os desafios de pessoas que às vezes estão em processos desafiadores. Então, essa fala de ter um hobby remunerado, eu acho que não funciona. Pra você, né? Não funciona, porque um hobby você vai fazer que nem... hoje eu sou fotógrafa, mas eu não cobro por fotografia. Hoje eu tenho a fotografia como meu hobby, né? E agora, o que eu acho muito interessante no que a Andressa trouxe, eu chamo isso de propósito. Isso é o meu dharma. Então, o meu dharma é dar aula de yoga, porque eu nasci para isso. Então, eu faço isso ou recebendo ou muitas vezes não recebendo. Eu faço isso quando eu levo aula de yoga gratuita na praia, quando eu vou dar aula na igreja para as pessoas que necessitam. Então, quando eu sento no meu tapete, eu me sinto completa. E aí vem o conhecimento, e aí vem o meu trabalho, porque o yoga, ele também vai me gerar um cansaço. Ele também vai me gerar uma dor na articulação. Ele também vai me gerar aquele lugar de autocuidado, de que eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, como que eu vou levar um autocuidado para o outro? Então eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta,
É um trabalho com propósito. E aí é o propósito da sua vida. É um propósito de você estar naquele lugar porque você entende que aquilo funcionou para você. Então, hoje eu lido com o yoga. Sou professora de yoga porque o yoga transformou a minha vida. E eu não fui dar aula de yoga porque eu precisava trabalhar com yoga. Eu já tinha meu trabalho, eu já tinha minha formação, eu já estava muito bem no meu mercado, né? Eu já era publicitária há 25 anos quando eu fui dar aula de yoga. Então eu já tinha minha profissão. E eu fui dar aula de yoga porque eu disse, isso aqui mudou a minha vida. E a partir desse lugar eu quero mudar a vida de outras pessoas, se as pessoas quiserem também. Então aí ele entra como o meu dharma, mas não como o meu hobby. Cuidado com seu microfone. Cuidado com o meu... Ele não é o meu hobby, ele é o meu dharma. Ok. Acho que, não sei, acho que eu tô... Tá dividido. Tô dividido um pouco, né? Será? Eu acho que a gente tem uma coisa em comum aqui no SomaCast, que somos 4 pessoas que gostamos muito do que fazemos, né? Acho que é uma coisa que é comum aqui, né? Eu gosto muito de ser psicólogo, psicólogo clínico foi uma conquista para mim, eu também trabalhei em outras coisas antes de conseguir estar na clínica, viver da clínica, né? Eu vejo isso como uma grande conquista. Eu amo dar aula também, acho que uma das coisas que eu mais amo além da clínica é dar aula, mas tem algo na clínica que para mim é muito substancial, né? E acho que isso é um desafio quando a gente pensa do quanto a gente gosta, do quanto a gente gostaria de viver disso, né? E do quanto às vezes a gente não toma um cuidado em torno de gostar tanto de não se lambuzar, né? Eu trabalho junto com uma equipe que na área social, né, que trabalham com muito propósito, e a partir da observação deles eu comecei a perceber o quanto gostar muito do que a gente faz às vezes mascara o excesso, né? Pode ser uma armadilha do ego. Exato, porque às vezes você encontra tanto sentido naquilo que você faz que você não sabe fazer menos e às vezes saber que você tem que parar para se cuidar, para se precaver, para então poder fazer, né? E aí você aceita trabalhar de graça porque você ama o que você faz, você aceita condições de trabalho que às vezes você não aceitaria se você estivesse fazendo uma coisa mais focada, que aquilo é seu trabalho. Você não descansa. Não descansa. E aí que autocuidado é esse? Exatamente. Você trabalha lá 16 horas, 18 horas por dia, né? Então eu acho que quando uma pessoa está num trabalho muito funcional, que ela até nomeia, né? Tô aqui pelo dinheiro, ela percebe esse cansaço, ela fala mais não também, né? Bateu o horário ali, ela para, ela desliga. A gente que às vezes se envolve demais com o trabalho, que escolheu fazer algo e está fazendo esse algo, porque, gente, isso é um baita de um privilégio, né? A gente escolher algo, a gente encontrar o tal do propósito e conseguir viver a partir disso é um privilégio incrível, né? Que dá trabalho e é uma conquista, e até por isso, para a gente se manter nesse lugar, não ser uma armadilha, afinal a gente vive numa estrutura em torno do capital, a gente tem que saber que, primeiro, a gente tem que fazer a parte chata, que é como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, e saber que a gente tem que desacelerar, não dá para, né, trabalhar o tempo todo, né? Tem um livro que chama Não Aguento, Não Aguentar Mais, é um livro ótimo sobre burnout, é um dos livros que eu mais indico assim, sobre burnout. Ela é uma jornalista e aí no começo ela fala, né, quando ela começa a contar, antes da pesquisa dela sobre burnout, ela conta como ela descobre o burnout. E ela vai no médico e o médico fala, você está tendo um burnout. E ela diz uma frase maravilhosa, hein? Isso é impossível, eu amo o que eu faço. Aí ele fala, pessoas que amam o que fazem também têm burnout. Né? E demoram até mais para perceber. Né? Porque um dos sintomas do burnout é a perda do sentido do trabalho. A pessoa começa a perder sentido. E a gente que gosta muito, às vezes mascara isso. Né? E aí a gente já está num lugar e a gente só vai perceber isso quando às vezes é tarde demais. E é bom que você que vai falar agora, porque eu sei que a sua experiência com o trabalho, o burnout que você já viveu, tem muito a ver com isso, né?
super a ver. Foi bem desafiador para mim. Conta o contexto para quem não sabe. Então, eu trabalhei 20 anos em UTI, né? Eu sou fisioterapeuta e quando na verdade, assim, quando eu prestei vestibular, eu já prestei vestibular para a fisioterapia sabendo que eu queria trabalhar em UTI. Eu não precisei escolher. Eu já tinha conhecimento sobre a atuação do fisioterapeuta dentro da UTI e eu já prestei vestibular sabendo que eu queria fazer isso. Então, a faculdade inteira eu sabia que eu ia trabalhar na UTI. Então, no último ano da faculdade, eu fazia faculdade de dia e em vários dias da semana eu ia para a UTI e ficava lá. Eu era tipo uma observadora, uma aluna, uma estagiária. Eu queria ir, eu gostava, eu amava. Aquilo era uma realização para mim, assim. Então, eu era voluntária, né? Os meus professores adoravam, porque eu acabei virando uma auxiliar deles no último ano de faculdade. Então, quando eu me formei, eu estava muito apta a trabalhar. E eu já fui trabalhar logo direto. Eu fui fazer especialização, né? Porque o correto é o quê? É você se formar, fazer a residência, a especialização, e depois você começar a trabalhar, né? Só que eu já tinha experiência, porque era o meu dia a dia no último ano da faculdade. Então, quando eu me formei, eu fui fazer a especialização, mas eu também trabalhava ao mesmo tempo, né? E eu amava, mas eu tinha 22, 23 anos de idade, eu era novinha, cheia de gás, né? E eu vivi muitos anos essa vida intensa, de dar plantão à noite, de ir pro hospital com uma mala na sexta e só voltar na segunda-feira para casa. Eu normalizei isso, eu me acostumei, eu vivi essa vida por mais de 20 anos, né? Mas chegou um determinado momento da minha vida em que eu morava em São Paulo e aonde eu morava era muito distante do meu trabalho, extremamente distante, né? E demorava horas para chegar em casa, tal, enfim. E aquilo começou a me irritar de uma forma e eu resolvi morar do lado do meu trabalho. Do lado. Atravessar a rua. E aí, o que começou a acontecer na minha vida? Eu amava o meu trabalho. Mas todo mundo sabia, os meus gestores, os meus coordenadores, Você morava ali do lado? Que eu morava do lado, então qualquer furo na escala, eles me chamavam. Só atravessar a rua. E eu ia muito. E muitas vezes, aí eu comecei a ficar sobrecarregada. E muitas vezes eu fui não querendo ir, porque eu não conseguia falar não. E eu comecei a entrar num desgaste absurdo, né? De trabalhar, dar plantão de manhã, aí eu ia para casa à tarde, e à noite eu voltava. Sabe assim? Começou a me trazer uma sobrecarga aquilo, só que eu era muito recompensada por aquele trabalho. Eu fui promovida, eu recebi, sei lá, um certificado, um diploma, eu fui elogiada várias vezes. Então aquilo, as pessoas me olhavam com confiança, eu tinha um papel de responsabilidade, sabe? Eu gostava de estar naquela posição, mas aquilo me trazia um cansaço absurdo, uma exaustão extrema que eu não percebia. E eu só fui perceber de fato quando eu fiquei doente. Quando eu fui diagnosticada com burnout mesmo. E aí eu comecei a entender todo esse meu processo, que foi uma sobrecarga que eu permiti também. Gostar demais. Eu gostava. Mas assim, hoje em dia eu tenho um pensamento completamente diferente, eu mudei, eu não sou mais assim. Por exemplo, eu entrava de férias, gente, trabalhava em UTI, trabalhava em unidade crítica, né? De grandes hospitais. Eu entrava de férias, eu não saía do grupo do WhatsApp. Todos os dias, toda notificação eu olhava. Então eu ficava os 30 dias vivenciando aquilo, sabe? Não, e não só eu, os meus colegas também. Nos últimos anos, eu comecei a sair do grupo. Mas assim, ainda ficava com receio. Vai ficar chato pra mim, será? Se eu sair do grupo? Né? Ainda tinha muito receio, tinha essa questão de não saber falar não, de não impor limites. Né? Eu nunca tive coragem de falar para algum superior meu, falar assim, olha, hoje eu não posso. Não, eu ia me arrastando, muitas vezes eu fui doente, muitas vezes eu fui não querendo ir, muitas vezes eu estava cansada, só queria ficar em casa, assistindo série. Mas eu ia triste, mas eu ia. Então eu acho que você tem que saber diferenciar muito bem.
Eu amo meu trabalho, eu amo aquilo, me dá satisfação, mas aquilo pode trazer uma exaustão absurda a ponto de você adoecer. E você não é só o seu trabalho. E eu acho que essa é a grande questão Porque aqui. você tem o seu papel no seu trabalho, você tem um papel e você nos seus lugares tem os papéis. E além do seu trabalho, você tem que achar um hobby. Vai dançar, vai cantar, vai Eu vi uma viajar. frase muito interessante esses dias, que dizia assim, se você gosta muito do seu trabalho é porque está faltando alguma coisa na sua vida pessoal. Porque você quer ficar tanto no seu trabalho e cadê o resto da vida? Então acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Tem que trazer equilíbrio. E às vezes eu sou cobrada por isso, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu quase não respondo WhatsApp. Agora verdade. É verdade, gente. Ela não responde. Porque eu tô vivendo, porque o meu trabalho me permite viver, sabe? Eu viajo, eu conheço lugares, eu conheço pessoas. Então eu tenho um tempo para mim, coisas que antes eu não tinha muito desse lugar, porque a gente se sobrecarregava, gostando, né? Principalmente a área da saúde, que é algo que eu amo de paixão, mas sobrecarregava. E aí eu ficava longe das minhas filhas, então tinha uma sobrecarga grande. E aí você vai entendendo. Então hoje o que eu ancoro é muito do que a Cara trouxe, é um propósito. E aí você fazer com consciência, de também cobrar, de também trazer equilíbrio. Fazer aquelas partes que você não gosta. Porque senão aí seria um hobby mesmo. Né? E você, gosta do seu trabalho? Gosta do trabalho? Faz o convite. Fica o convite. Você gosta do que você faz? Ele é um hobby, é um propósito? Ou você ainda está conquistando isso também, né? E eu acho que essa é uma questão, é um grande desafio, né? Você viver bem do seu trabalho, gostar do que faz e também saber dosar isso quando você, para não se lambuzar. Bem, esse é o SomaCast, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar, curtir, esteja você no Spotify, no YouTube. Manda para alguém se você acha que para poder passar para outra pessoa essa reflexão e até a próxima.